Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir esses estudos nossos de Física 1, onde aqui nós vamos falar de um assunto que ele pode aparentar um pouco cabeludo, mas vamos tentar estudar ele, que é o problema do foguetinho. A gente vai tentar estudar um foguete que ele ejeta massa e com essa ejeção de massa, a gente vai ter esse foguete aumentando a velocidade dele. Então a gente vai estar estudando o sistema de partículas e conservação do momento. Mas vamos continuar aqui, mas para iniciar, vamos iniciar com a nossa já tradicional revisãozinha. Certo? Então a gente começou falando de cálculos de vetores, a gente falou de decomposição de vetores, que eu acho que eu já citei para vocês, que é um negócio muito importante. A gente falou de tempo e posição, a gente falou que velocidade é a taxa de variação da posição no tempo, a gente falou que aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo, a gente viu o movimento com aceleração constante, viu o movimento circular uniforme, a gente viu o movimento relativo, a gente viu a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Para estudar a segunda lei de Newton, que ela me fala que a força resultante que atua no sistema isso é igual ao produto da massa vezes aceleração, a gente viu vários tipos de forças. E a gente viu a terceira lei de Newton, que inclusive está entrando muito sério aqui nessa parte de sistema de partículas, certo? Que ela acaba entrando quando a gente vai estudar conservação do momento linear. Depois a gente viu energia, a gente falou assim, beleza, a gente pode definir, energia vai ser pra gente, vai ser um número que a gente atribui ao estado de uma partícula ou de um sistema. Então a gente atribuiu aqui um número para o estado de movimento da partícula, que a gente chamou de energia cinética. A gente falou aqui de trabalho, que é uma transferência de energia através de força, onde aqui tem uma formuleta, eu não gosto de ficar falando de formuleta não, mas tem como a gente calcular o trabalho para uma força variável qualquer. A gente viu que o teorema trabalha energia cinética. A gente falou assim, mas existem algumas forças que elas têm algumas características importantes. Essas forças a gente chama elas de conservativa, onde se você calcular o trabalho realizado por uma força conservativa, ele independe da trajetória que você está calculando. E para essas forças conservativas a gente pode aí definir o que a gente chama de energia potencial. E aí a gente falou de energia potencial gravitacional, elástica, a gente falou de energia mecânica, e essa energia mecânica que é a soma da cinética, mas todas as potenciais. A gente viu que para sistemas isolados, onde só atuam forças conservativas, não tem atrito, por exemplo, essa energia mecânica ela se conserva, então a variação de energia mecânica ela é nula para esse tipo de sistema. A gente viu gráficos de energia potencial, onde a força ela é dada por menos a derivada, aqui no caso em x, que a gente está estudando só em uma dimensão, menos a derivada do potencial na posição, no caso aqui em x, né? E a gente viu que se tiver uma força realizando um trabalho externo no sistema, isso pode se converter em uma variação de energia mecânica, uma variação de energia térmica, uma dissipação de energia e uma variação de energia interna desse sistema. Bacana. Depois a gente começou a falar de centro de massa, a gente definiu o centro de massa como sendo essa média ponderada aqui, onde o peso aqui é a massa, fazendo aqui um trocadilho ruim. A gente falou assim, bacana, quando tiver uma força externa atuando no sistema e a resultante dessas forças externas elas forem diferentes de zero, isso aqui se traduz para a gente numa variação do momento total, do momento linear total do sistema. E se a força externa for nula, se essa força externa aqui for nula, o momento linear se conserva. Então essa setinha aqui ela está indicando o seguinte, se a resultante de força externa for nula, o momento linear se conserva. Força interna, as forças internas do sistema elas vão se cancelar mutuamente por conta da terceira lei de Newton. Isso aí a gente já conversou bastante lá atrás. Então, para esses casos onde a força externa, a resultante das forças externas é nula, a gente tem que a variação do momento é nulo, a variação do momento linear é nula, então, portanto, o momento se conserva. Então, se a força externa é nula, o momento se conserva. Isso aqui a gente vai usar muito nesse vídeo, certo? E eu queria lembrar aqui também que se o trabalho externo é nulo, não há dissipação nem variação, e não há dissipação nem variação de energia interna, a energia mecânica se conserva. Então a gente tem duas leis de conservação aqui, a gente já discutiu isso em outros vídeos. Mas por favor, se atente a isso aqui. Se a resultante de forças externas for nula, a variação do momento é zero. E aí agora, esse vídeo, nós vamos ter que fazer algumas contas. Então já pega aí a canetinha, pega o lápis, pega o papel, já começa a anotar aí que nós vamos ter que fazer algumas continhas e tem que fazer as contas, não adianta ficar fugindo de conta não, certo? Eu já disse isso antes, a gente tem que fugir de atitude autoritária, né? De conta não. Mas vamos lá, o que a gente vai estudar aqui agora? Nós vamos estudar nesse vídeo esse problema aqui, ó. O problema é um foguete que está expelindo aqui uma massa, ele está expelindo aqui uma certa quantidade de gás, ele está expelindo uma massa aqui, que seja, e esse foguete, por expelir essa massa, ele vai se deslocar aqui para a direita, por exemplo. A gente já até discutiu isso em outros exemplos aí. Por exemplo, se eu estiver em cima do skate com a bola de boliche, se eu jogar a bola de boliche para um lado, eu me desloco para o outro. A situação é que é a mesma, nós vamos tentar fazer essa conta aqui direitinho. Então, olha só, é um problema que a massa é variável, né? Porque se o foguete está expelindo uma certa massa, esse foguete, a massa dele vai variar. Então, a gente tem que saber como estudar isso aqui. E
as contas que a gente vai fazer vão ser todas específicas para a força externa nula. Se a força externa é nula, o momento se conserva. No finalzinho do vídeo eu vou deixar um exemplinho para um cálculo de velocidade de foguete também, na presença de força externa. Por exemplo, na ascensão de um foguete. Se você tem um foguete decolando, ele está sujeito à ação da gravidade. Então você vai ter ali um objeto que está expelindo massa, porém está sujeito a uma força externa. Então esse aqui é o nosso sistema, certo? Então já pega aí, ó, pega a caneta, o lápis, a borracha, o papel e vai anotando. Anota aí, ó, o gatinho está mostrando aqui, tem que anotar aqui. Tem que anotar porque isso aqui vai ser importante demais vocês tentarem entender isso aqui direitinho, certo? E para isso a gente vai ter que definir várias coisas. Então olha só, nosso sistema é esse. Nosso sistema ele tem massa variável, que é o foguete expelindo uma certa quantidade de massa. E agora a gente vai ter que definir algumas quantidades. Quais quantidades? Quantidades relacionadas à velocidade do foguete, a velocidade dessa massa expelida, a massa do foguete, a massa que foi expelida aqui, certo? Então eu coloquei um camarada aqui no referencial S, a gente sempre vai ter que trabalhar com relação a algum referencial, né? O nosso sistema global ele vai estar sempre circulado por esse tracejado. Eu chamei aqui de velocidade do foguete com relação a S, essa setinha vermelha. E aqui eu vou ter a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete. Então vocês vão ter que lembrar lá daquele estudo nosso sobre movimento relativo. Qualquer coisa volta no vídeo, eu vou deixar o link na descrição para vocês voltarem no vídeo lá e tentar ver os vídeos de movimento relativo. Mas a gente tem aqui ó, a velocidade do foguete com relação a S, a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete. Só que a gente tem que saber a velocidade dessa massa ejetada com relação ao referencial também. Então nós vamos ter que fazer essa continha toda aqui. Então vamos lá. Então isso aqui a gente já entendeu, né? A gente tem aqui ó, a velocidade do foguete com relação a S, a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete. Certo? Essa velocidade ejetada com relação ao foguete vai estar ao contrário ao foguete. Só que ela pode, inclusive, estar para a direita com relação a S. Isso tudo vem daquele estudo de movimento relativo que a gente já fez. Então, bacana. Algumas definições. Anota isso aí tudo. Nós vamos ter que anotar isso aqui tudo. Ó. Algumas definições. A velocidade do foguete com relação a S. Eu chamei de VF, velocidade do foguete. VF, velocidade do foguete. Velocidade da massa ejetada com relação ao foguete. Eu chamei de menos U. Menos U por quê? Porque esse menos aqui vem porque essa massa ejetada com relação ao foguete, ela vai estar indo em direção contrária ao foguete, porque o foguete ejetou ela. Sou eu em cima do skate mandando a bola de boliche para o outro lado. Então a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete é menos U, com relação ao foguete, certo? Então a velocidade dessa massa com relação ao foguete eu chamei de menos U. E qual que é a velocidade da massa ejetada com relação a S? Eu chamei aqui de Vm. Então a velocidade da massa ejetada com relação a S eu chamei de Vm. Já anotaram isso aí? Dá um pause, anota e agora nós vamos prosseguir. Então bacana, a gente já falou das velocidades, vamos falar agora das massas. Olha só, se esse foguete aqui eu estou considerando que ele tinha massa mzão inicialmente. E ele ejeta uma massa que eu vou chamar de dm'. E a gente nesse trabalho aqui, nesse vídeo, a gente vai sempre estar estudando variações infinitesimais. A gente vai assumir que essas variações são muito pequenas, porque depois nós vamos ter que integrar isso tudo. Então nós vamos fazer variações muito pequenas para depois a gente somar ou a gente integrar e a gente chegar no resultado que a gente quer, que é para a velocidade do foguete à medida que a massa dele vai variando. Então olha só, a massa ejetada pelo foguete eu chamei de dm'. Então dm' é a massa ejetada pelo foguete. Então a massa do foguete, que era mzão, ela se torna mzão menos dm', porque eu tirei essa massa dm'. Até aí tudo bem, bacana. Então olha só, qual que foi o ganho de velocidade do foguete? Se o foguete tinha velocidade VF, o ganho dele ele vai virar VF mais um dVF. Ele tinha uma velocidade, ele vai ganhar aquele elementozinho de velocidade que ele expeliu aquela massa. Sou eu em cima do skate, joguei a bola de boliche, fui para um lado. Joguei a bola de boliche, fui para um lado. A ideia vai ser essa, só que vão ser pequenininhas massas. Então ele variou um pouquinho a velocidade dele. Então de VF foi para VF mais dVF. Qual que é a massa inicial do foguete? Eu já chamei de mzão. A massa ejetada foi dm'. E qual que é a massa do foguete após a ejeção? A massa do foguete após a ejeção é mzão menos dm', certo? Então qual que é a variação da massa do foguete? Eu fiz essa continha aqui, mas é fácil da gente perceber, que eu chamei aqui de delta mzão, só que a gente vai começar a chamar de dmzão. Esse dmzão vai ser só essa subtração, né? De mzão menos dm' menos a própria massa inicial, que vai dar menos dm'. Ou seja, a variação da massa do foguete foi o tanto que ele expeliu. Então isso aqui vai ser importante também. Anote isso aqui tudo, dá um pause e anota isso aqui tudo. Vai ser importante isso aqui, certo? Já anotaram? Bacana. Então olha só, então a gente tem aqui, agora a gente vai ter que estudar mais um pouquinho as velocidades. Eu vou chamar aqui de, aí vocês lembram lá de velocidade relativa, de movimento relativo e tal? Eu vou chamar de Pzão a massa ejetada. Eu vou chamar de Azão a pessoa em S, certo? Por quê? Porque eu tinha dado o quê? Olha só, eu tinha dado cá atrás
eu tinha dado menos U, a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete, e eu tinha dado VF, que é a velocidade do foguete com relação a S. Falta eu encontrar quem que é esse VM, que é a velocidade da massa ejetada com relação à pessoa em S, certo? Então vamos lá, com muita calma que nós vamos chegar lá. Ó. Pzão é a massa ejetada, Azão é a pessoa em S, Bzão é o foguete. Lá do estudo nosso de movimento relativo, a gente encontrou essa relação para a composição de velocidades. VPA, que é a velocidade da massa ejetada com relação a S, é a velocidade do foguete com relação a S, mais a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete. Se a gente substituir, olha só, VPA é o próprio VM. Esse VPB, que é a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete, eu tinha chamado de menos U lá atrás. E a velocidade do foguete com relação a S é VF. Então a velocidade da massa ejetada é VF menos U, certo? Então anota isso aqui, que isso aqui vai ser importante. Então vocês anotaram isso aqui tudo, tá tudo certinho, então eu vou prosseguir aqui. Então bacana, agora tem que fazer conta. Não assusta não que a conta aqui é simples, não assusta não. Então olha só, tem que fazer conta. Então, alguém fazendo conta aqui em cima. Aqui, ó. Então, olha só, como não há força externa, se não há força externa, o momento se conserva. Quem que é o momento inicial? O momento inicial é a massa total do foguete vezes a velocidade do foguete, que é antes dele ejetar esse pedacinho de massa, certo? Quem que é o momento final? O momento final vai ser o quê? Vai ser a massa do foguete, que é a emissão menos o tanto que ele ejetou, vezes a velocidade do foguete, certo? A velocidade do foguete, que era VF, ela se tornou VF mais DVF, mais o momento da massa ejetada. Porque olha só, qual que é o momento? O que é o momento linear? O momento linear é o momento linear, é a soma do momento linear de cada uma das partes. Inicialmente, eu só tinha uma partezona, que era o foguete contendo toda a massa com velocidade VF. Só que ele expeliu esse pedacinho de massa. Então a gente tem aqui ó, uma parte que é devido ao momento linear do foguete, depois dele perder a massa, e uma parte devido ao momento linear da massa que foi ejetada, certo? Então o momento inicial é esse camarada, o momento final é esse camarada aqui, que é o momento final do foguete mais o momento final da massa, certo? Bacana, então o que eu vou fazer? Eu vou igualar esses dois camaradas. Então eu tenho aqui, ó, Mzão VF é igual a esse camarada todo. Eu fiz a conta toda aqui, mas gostaria que vocês fizessem também. O que eu fiz aqui foi sair multiplicando aqui no parêntese. Olha só, eu tenho Mzão VF, tá aqui, Mzão DVF tá aqui, menos dm' VF tá aqui, menos dm' DVF tá aqui. dm' VF tá aqui, dm' menos U tá aqui, tá certo? Só sair multiplicando. Agora vamos sair cortando as coisas. Então olha só, esse termo aqui da esquerda aqui, ele vai cancelar com esse. Bacana. Esse termo aqui, ó, o terceiro termo, ele vai cancelar com esse camarada aqui. Então bacana, já estou diminuindo meu trabalho. E esse terminho aqui, olha. Esse terminho aqui eu tenho dois elementos infinitesimais multiplicando. Quando a gente tem isso, em algumas situações, não são para todas, mas para essa aqui especialmente, a gente vai poder assumir que esse termo é zero, porque eu tenho uma coisa muito pequena multiplicado por uma coisa muito pequena. Então, aproximadamente, eu vou fazer que esse camarada aqui ele seja nulo. Por quê? Porque é tipo eu multiplicar 0.1 vezes 0.1, eu vou ter 0.01. Então, eu vou ter uma coisa muito menor. Tá certo? Então, eu coloquei valores aqui só para vocês tentarem entender. Não tem um valor aqui não. Mas a questão aqui é, se eu tenho um infinitésimo vezes um outro infinitésimo, para essa aproximação nossa, a gente vai considerar como sendo zero. Então, o que sobrou aqui para a gente? Sobrou esse termo, esse segundo termo e esse último termo aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo aqui para a esquerda, o dm' para a esquerda, e eu vou ficar com essa equação. Então, anota essa equação e tentem fazer essa conta. Para aí agora e faz essa conta. Então eu tenho aqui, ó, Mzão DVF, que é esse segundo termo aqui, é igual a dm' U, certo? Então anota esse termo aí e vamos prosseguir. Então eu tenho essa equação aqui, só que a gente sabe lá de trás, lá das definições nossas de massa, a gente sabe que dm'zão é igual a menos dm'. E aqui eu tenho dm', então eu vou substituir esse camarada, certo? Porque o que eu sei medir é a massa do foguete. Então eu tenho aqui, ó, menos dm'zão U, porque dm' é menos dm'zão, está escrito aqui, certo? Então eu tenho que m dvf é menos dm'zão U. Então eu vou passar esse mzão dividindo para cá, eu tenho essa equação. dvf é igual a menos U dm'zão por mzão, certo? E agora a gente pode integrar, porque agora se eu tiver um foguete que ele iniciou a viagem dele com velocidade v0 e com massa m0, eu posso integrar esse camarada. Eu integro do lado esquerdo e do lado direito. Esse uzinho a gente está assumindo como sendo constante, ou seja, esse foguete é um foguete, ele é trabalhado de modo que ele sempre expele a massa com a mesma velocidade com relação a ele, certo? Então ele vai sempre expelir a massa com essa velocidade de uzinho, certo?
Então a gente tira esse uzinho aqui para fora, integra esse camarada, dá essa integral aqui. E olha só que interessante, a gente chegou numa equação que ela fala da velocidade do foguete para um tempo t qualquer. Esse VT aqui é a velocidade do foguete para um tempo t qualquer. Então a gente tem aqui a velocidade do foguete para um tempo t qualquer. Se a gente souber a velocidade inicial do foguete e a massa inicial dele, se a gente conseguir medir como que a massa dele está variando no tempo, a gente tem a velocidade dele para o tanto que a massa dele está variando, tá certo? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico disso. Sabendo quem? Sabendo a velocidade inicial, a massa inicial do foguete e a velocidade com que o foguete espelha essa massinha. Então isso aqui é muito interessante, porque olha só, a velocidade do foguete no espaço livre, que não tem força externa, que ejeta uma quantidade de massa, é dada por esse camarada aqui, certo? E aí vão tentar estudar ainda um pouquinho essa equação aqui. Ó. Essa equação aqui é a mesma de K, ó. É a mesma equação de K que a gente tinha encontrado para a conservação do momento linear. O que é essa equação aqui? Essa equação aqui eu vou fazer uma outra continha com ela, eu vou passar esse mzão multiplicando para cá e vou dividir tudo por dt. Me perdoe os matemáticos e os físicos mais rigorosos, estou fazendo isso aqui só para a gente tentar ter uma intuição do que está acontecendo. Então eu multipliquei o mzão para cá e dividi tudo por dt. É isso que está acontecendo aqui. Ó. Passo o mzão para cá e divido tudo por dt. O que eu tenho aqui? Eu tenho mzão dvf dt é igual a menos u dmzão dt. O que é esse termo aqui? Esse termo aqui ele lembra muito força, né? Massa vezes aceleração. Isso aqui é justamente a aceleração do foguete. Então massa vezes aceleração é a força. Certo? Isso aqui vai ser igual a esse termo. Esse termo aqui que está em azul, que é menos uzinho dm/dt, é o que se chama de propulsão do foguete, ou thrust em inglês. Né? Isso aqui é a propulsão do foguete. Porque olha só, se eu souber qual que é a velocidade com que o foguete espelha essa massa com relação ao foguete, e se eu souber a taxa com que a massa do foguete está variando, eu sei qual que é a propulsão do foguete. Então a propulsão do foguete é a força que vai fazer o foguete subir, tá certo? Então essa equação que me dá a interpretação física desse movimento do foguete quando ele espelha alguma massa. Essa equação aqui que está me dando essa interpretação física disso, tá certo? E aqui eu coloquei um gráficozinho da velocidade do foguete com relação à massa. Só que esse gráfico aqui ele tem que ser lido ao contrário, né? Porque esse foguete ele começa aqui com a massa de 1000. Eu coloquei aqui que m0 é 1000 nas unidades arbitrárias que eu coloquei e a velocidade inicial é 5, independente da unidade, eu só quero que vocês entendam o comportamento. Então esse camarada que começa aqui com massa 1000 e ele vai diminuindo a massa, porque ele vai perdendo a massa, certo? E vocês estão vendo que a velocidade vai aumentando. À medida que o foguete vai expelindo essa massa, a velocidade dele vai aumentando. Então isso aqui acaba sendo um negócio muito, muito legal, certo? Bacana. Então, isso aqui é o que eu queria que vocês entendessem dessa parte toda de velocidade variável. Primeiro, a gente tem que trabalhar com elementos infinitesimais, porque uma hora a gente vai integrar alguma coisa. A gente trabalha com conservação do momento, a gente trabalhou com conservação do momento o tempo inteiro, a gente integrou e a gente chegou nessa característica aqui da velocidade do foguete com relação à massa, à medida que a massa vai diminuindo. Bacana. Mas, e se eu tiver um foguete subindo assim, ó? Esse aqui vai ser só um exercício extra que eu estou deixando para vocês. Eu vou passar talvez um pouco mais rápido, porque as ideias já estão colocadas. Eu quero só mostrar para vocês como que vocês fariam essa conta se tivesse uma força externa. Por quê? Porque se tem força externa, o momento não necessariamente se conserva, certo? A gente tem que utilizar a segunda lei de Newton para o sistema de partículas. Então, o nosso sistema aqui se tornou esse camarada, certo? Eu só inverti ele aqui, rodei o meu desenho. Então, eu tenho um foguete subindo. Só que se ele está subindo aqui na presença, na Terra aqui, por exemplo, ele está sujeito à força gravitacional. Nós vamos fazer um foguete subindo próximo aqui à superfície da Terra só para simplificar, porque aí a gente vai poder utilizar a força-peso. Então, a força gravitacional é esse camarada aqui, a força gravitacional é a força externa. Certo? Então, a ideia é a mesma, as definições vão ser as mesmas. Eu tenho aqui ó, a velocidade do foguete com relação a S, a velocidade da massa ejetada com relação ao foguete, e agora, de fato, eu posso até colocar alguém parado aqui na Terra vendo esse foguete subir aqui, certo? Então, as definições são as mesmas, né? A velocidade do foguete com relação a S é VF, da massa ejetada é menos U, da massa ejetada com relação a S é VM, bacana. A massa do foguete ela variou de um tanto dm', a massa ejetada é dm'. Isso aqui é tudo igual, as mesmas definições que a gente fez lá atrás. Então, por favor, qualquer coisa volta lá. É a mesma coisa, certo? Essa parte aqui. Aqui que vai mudar um pouquinho. Porque olha só, esse quadrinho aqui da esquerda, ele é o mesmo quadrinho. A velocidade da massa ejetada com relação a S, ela vai ser a velocidade do foguete menos U. Bacana. Beleza. Mas
Contudo, vocês lembram que quando a gente fez o foguete lá no espaço livre, essa força externa era nula. Então, dp/dt era zero, que significava que o momento se conservava. Só que agora não, agora eu tenho força externa. Então, como é que a gente faz? Para esse caso aqui, a gente faz o seguinte, a gente passa o dt multiplicando. Me desculpe os matemáticos, já tem um matemático me xingando aqui em cima, mas eu passo o dt multiplicando aqui, certo? Então, eu vou ter força externa, dt é igual a dp. O que é dp? dp é o momento num tempo t mais dt, no momento depois, é o momento num instante depois, momento depois ficou ruim, né? O momento num instante depois, menos o momento no instante antes. Então eu tenho aqui, ó, que dp vai ser o quê? dp é justamente aquela conta que a gente tinha feito lá atrás. Esse dp aqui, se vocês voltarem lá atrás, aqui, ó, aqui, olha, dp, que era zero antes, ele é o quê? Emissão dvf menos dm', certo? Isso aqui era zero. Por quê? Porque o momento não variava. Só que agora, esse momento, ele varia. Então, olha só, esse dp ele fica emissão dvf mais udm, que antes lá eu tinha colocado menos udm', que é a mesma coisa. Então, dp é esse, camarada. A força externa é menos emissão g, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, menos emissão g dt, que é essa parte aqui, ó. Força externa dt é menos emissão g dt. Isso aqui vai ser igual a dp, que é justamente esse camarada, certo? Aí agora o que eu faço? Eu vou fazer a gambiarra, né, de dividir por dt. Eu vou estar fazendo aqui, porque a gente está falando de elemento diferencial. Vou passar esse dt para cá e eu tenho esse termo aqui todo, certo? Eu tenho menos mg é igual a emissão dvf dt, que é aquela força, mais aqui menos a propulsão, certo? Então a propulsão do foguete que a gente já tinha definido. Aí como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? Então a gente tem essa equação aqui em cima. Então vamos chamar aqui esse demissão dt, vou chamar de menos alfa. Esse menos alfa que é a taxa com que o foguete varia a massa dele. E isso em geral isso é sabido. Isso é uma coisa que é conhecida no problema. Então eu tenho esse problema aqui, ó, menos mg é igual a esse camarada, eu tenho que resolver essa equação. Eu vou chamar de demissão dt de menos alfa, certo? Beleza? Então, tranquilo. Então, o que eu tenho aqui? Chamando de emissão dt de menos alfa e falando que esse camarada é constante, que esse menos alfa é constante, ou seja, o foguete ele varia a taxa dele constante, de uma maneira constante no tempo. Então, eu vou substituir esse camarada aqui. Ó. Então, ficou o quê? Ficou emissão dvf dt, vou passar esse camarada para cá, então ficou menos mg mais alfa u, certo? Bacana. Então o que eu tenho agora? Agora eu vou saber integrar esse camarada. Porque olha só, agora eu posso passar o dt para cá, para a direita. Eu vou ter que dvf é menos g mais alfa u por emissão dt, certo? Por quê? Porque eu passei a emissão dividindo aqui também. Eu passo o dt multiplicando e passo a emissão dividindo. É isso, certo? Então eu vou ter esse camarada aqui. Aí agora o que eu faço? Agora eu vou fazer um negócio que é muito interessante, né? Olha só, dt, eu tenho um dt aqui, né? E aqui eu tenho um dt. Eu vou substituir esse dt aqui por d emissão por menos alfa, certo? Tem algumas gambiarras aqui matemáticas que a gente sabe, se a gente for fazer, se eu tivesse um vídeo com mais tempo, eu ia fazer isso com um pouco mais de rigor, mas é só para vocês terem uma ideia. Olha só, olha, eu tenho aqui, ó, dt e aqui eu tenho esse dt. Coloca aqui que esse dt é d emissão por menos alfa. Então eu chego nesse camarada, que aí eu vou saber integrar. Por quê? Porque eu vou estar integrando, eu vou poder integrar do lado esquerdo aqui, que é na velocidade, eu vou poder integrar no lado direito, que é na massa, certo? Então eu vou ter essa relação aqui, ó. Eu vou ter essa relação aqui da velocidade com relação à velocidade inicial, à massa inicial do foguete, a velocidade que o foguete expele essa massinha e a esse alfa, que é a taxa com que a massa do foguete varia no tempo, certo? Então eu tenho essa relação aqui. Vocês estão vendo que essa relação é diferente, porque eu tenho esse menos gt aqui. Esse menos gt aqui ele vai diminuir, ele vai tender a diminuir a velocidade do foguete no tempo. Então eu tenho que ter uma velocidade do foguete uzinho, a velocidade da massa expelida uzinho, tal que ela vença, entre aspas, esse menos gt aqui para o foguete conseguir subir. Vocês estão vendo que se torna um problema um pouco mais complicado. Por quê? Porque eu tenho a ação dessa força externa, certo? Qualquer coisa dá uma parada e tenta voltar nessa conta aqui. Tenta voltar nessa conta aqui. Não é uma conta difícil, mas dá uma parada no vídeo e tenta voltar nessa conta. Principalmente essa mudança desse dt para esse dm por menos alfa, certo? Então tenta voltar nessa continha aqui, fazer essa conta e tentar estudar isso aí com um pouco mais de cuidado.
que eu queria passar para vocês? Essa última parte eu passei com um pouco mais de rapidez, primeiro porque é uma coisa um pouco mais avançada, eu queria só contar para vocês como fazer essa conta para o caso de força externa. Mas eu queria que vocês tentassem perceber, a gente tem um problema aqui, que a massa é variável, só que a gente tem um problema de conservação no momento. Naquele primeiro exemplo, que era o foguete andando na horizontal, no espaço livre, o momento se conservava. E com essa lei de conservação do momento, o que a gente descobria? A gente descobria que, à medida que o foguete estava expelindo essa massa, a velocidade dele ia aumentando porque ele expeliu essa massa e devido à conservação do momento linear. Então vocês podem ver isso em alguns filmes, por exemplo, sei lá, até no filme Gravidade isso mostra em alguns momentos, e aí vocês podem tentar enxergar isso em alguns tipos de filme ou alguns tipos de situação até no cotidiano seus, tá certo? Então fica assim, talvez esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas fica assim. Um grande abraço para todo mundo, falou, tchau!